Boa noite, gente. Iremos agora começar a discutir noções de correlação linear, né? Hoje, nessa aula, a gente vai abordar esses tópicos. A gente vai definir o que é correlação linear, vamos entender como calcular o coeficiente de correlação de Pearson, os tipos de correlação, né? Esse grau de correlação e também uma aplicação na saúde e no trabalho. Inicialmente, o que seria correlação? Eu trago aqui essa definição como a correlação é uma relação mútua, né, entre duas variáveis quantitativas. É como fosse uma associação. Aí eu trago aqui esses dois pinguins, né? Percebam que eles está tendo aqui uma relação mútua entre eles. Eles estão caminhando junto. Na correlação linear, é como as duas variáveis elas andassem juntas. Na medida que uma aumenta, a outra também vai aumentar. Né? Esse tipo de associação a gente vai chamar de correlação linear, que é a mesma coisa também de uma associação. Ok? Para isso, a gente vai começar a fazer o que a gente chama na matemática de análise intuitiva. É uma forma simples de entender o conceito. Pronto. Eu trouxe aqui esse primeiro exemplo, a correlação linear na saúde. A gente sabe de forma intuitiva, de forma popular, que a pressão arterial de uma pessoa ela aumenta, não é? À medida que sua idade avança, né? Porque se a gente for verificar na literatura, a maior parte das pessoas que têm pressão alta, elas têm uma idade avançada. Ou seja, essas duas variáveis, pressão e idade, parece que existe uma relação entre elas duas. Ou seja, existe uma correlação. Então, se eu colocar X, a variável idade de uma pessoa, né? E eu colocar Y, a pressão arterial dessa pessoa, parece haver uma correlação, ou seja, a pressão arterial ela aumenta à medida que a idade aumenta. Né? Ou seja, parece que existe uma relação, uma associação entre a pressão, né, e a idade. Ok? Outro exemplo, a correlação no mercado financeiro. O aumento do preço de um produto ou serviço, ele reduz o número de vendas, concorda? Na medida que o preço de um produto aumenta, consequentemente, o número de vendas é reduzido. Porque qual a ideia? As pessoas vão procurar o produto que tem um preço menor. Ou seja, parece que existe uma relação entre o preço desse produto, o aumento desse preço, vai acarretar a redução do número de vendas. Então, se eu chamar P, o preço do produto ou serviço, digamos que a variável P, e se eu chamar de V, o número de vendas desse produto ou serviço, parece que existe uma relação, uma correlação entre P e V. Mas nesse caso, a gente vai dizer que é uma correlação negativa. Por quê? Na medida que eu aumento o preço do produto, o que é que acontece com o número de vendas? Ele é reduzido. Naquele primeiro exemplo, o exemplo da saúde, parece que existe uma correlação positiva. Porque na medida que eu aumento, na medida que a pressão aumenta, a idade também avança. Não é? Pronto. Mas nem sempre existe uma correlação. Vamos pegar esse exemplo 3. Diz o seguinte: a nota obtida por alguém em um teste de língua estrangeira não explica que esse indivíduo leva para aprender a operar uma máquina. Ou seja, se eu pegar aqui o N, a nota obtida no teste de língua estrangeira, tem relação com o tempo necessário que ele tem para operar uma máquina? Não, né? Ou seja, parece que não existe uma correlação entre a nota obtida no teste e o tempo necessário para operar a máquina. Então, gente, é preciso fazer uma análise
mais, digamos, sofisticada, uma análise estatística de como a gente vai medir essa correlação, se é uma correlação forte entre essas duas variáveis, ou se é uma correlação fraca ou até uma correlação nula, que nesse caso a gente diz que é uma correlação nula. Pronto, uma análise visual. Para fazer essa análise visual, a gente vai pegar esse exemplo aqui da correlação no trabalho. Diz o seguinte, ó, na tabela, observe que a quantidade de anos de serviço, que eu estou chamando aqui de X, pelo número de clientes, de 10 agentes em uma companhia de seguro. Ó. Na medida que aqui vai aumentando o número de anos de serviço, o número de clientes também vai aumentando. O que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer um diagrama que é chamado diagrama de dispersão. Nesse diagrama de dispersão, a gente coloca pontos. Né? Pontos distribuídos aqui pelo gráfico. Então, no eixo X é a variável X, que seria os anos de serviço. E no eixo Y é o número de clientes. Então, tipo assim, quando eu tenho 2 anos, aqui deu 48. É como eu fosse marcar um ponto no plano cartesiano. Então, quando aqui é 4, deu um pouquinho acima de 40 e assim vai. Logo, a gente pode dizer o quê? Os pontos, eles parecem que eles podem se ajustar a uma reta. Se a gente tentar aqui, passar uma reta. Claro que essa reta não é uma reta perfeita, mas eles parecem formar uma reta. Porque na medida que os anos de serviço vai aumentando, o número de clientes também aumenta. Outra coisa, parece, se isso fosse uma reta, essa função era crescente, porque na medida que um aumenta, o outro também vai aumentando. Okay? E parece também haver uma correlação linear positiva forte. Mas vamos pegar esse exemplo aqui nas finanças. Vamos pegar a renda mensal bruta de uma pessoa, que eu chamei aqui por X, em número de salários mínimos, e a porcentagem da renda gasta em saúde. Ou seja, isso aqui é 12 salários mínimos, aqui deu a porcentagem 7,2. Se aqui é 16, aqui deu 7,4. Se aqui é 18, deu 7. O que é que a gente observa? Na medida que a renda bruta vai aumentando, a porcentagem gasta com saúde, ela tende a dar uma diminuída, não é? Colocando o gráfico de dispersão, o que é que a gente tem? Se a gente fosse pensar aqui na reta, essa reta ela já seria decrescente, porque na medida que a renda aumenta, a porcentagem gasta com saúde diminui, como eu coloquei. Já seria uma função decrescente. Nesse caso, quando uma variável aumenta e a outra diminui, há algum indício que essa correlação ela é negativa. Ela é negativa, porque dá a ideia de uma função decrescente. Pronto, vamos pegar esse exemplo 3, que é aquele que a gente percebeu que não tem correlação. A nota do teste de inglês em relação ao tempo que leva para aprender a operar uma máquina. Aqui está os valores de X e aqui está os valores de Y. Se a gente colocar no diagrama, perceba, esse diagrama de dispersão, os pontos não tendem a formar uma reta, né? Eles não tendem a se concentrar, eles estão bem espalhados. Ou seja, X cresce e Y varia ao acaso. Não tem como dizer que quando X cresce, o Y cresce. Ou quando o X cresce, o Y diminui. Está bem aleatório. Eles estão muito dispersos. Então, é razoável pensar que não tem correlação. Não existe a correlação. Ou seja, caso existisse, ela seria fraca. Seria uma correlação fraca. Pronto. E outra, essa correlação aqui, olha o que acontece com esses pontos. Eles tendem a formar uma parábola. Quando acontece isso, a gente diz que a correlação não é linear. A correlação é linear quando ela tende a formar uma reta, os pontos. Caso não forme uma reta, a gente diz que é uma correlação não linear. Mas a gente vai se atentar a estudar
correlação linear. A gente não vai estudar correlações não lineares, mas não existe. Se você for fazer um curso de aprofundamento, você vai perceber que existe. Pronto. Como é que a gente pode resumir? Então, eu tenho duas variáveis, x e y. Variáveis quantitativas. Então, tem duas possibilidades. Se existe correlação, se há correlação, ela pode ser linear ou não linear. Se ela for não linear, stop. Para, a gente não vai estudar. Mas, se ela for linear, ela pode ser positiva ou pode ser negativa. E se for positiva, pode ser forte ou fraca. E se for negativa, também pode ser forte ou fraca. Aí você diz, Edson, como é que eu vou saber disso? Se a correlação é forte ou fraca? A gente vai estudar um coeficiente chamado coeficiente de Pearson. Esse coeficiente vai me dizer matematicamente se a correlação é forte, fraca, moderada ou até nula. Então, vamos ver a definição, gente. Se eu tiver duas variáveis, x e y, e elas forem duas variáveis quantitativas, ok? O que é que a gente define? O coeficiente de correlação de Pearson entre x e y, representado por R, é definido por essa equação. Olha o tamanho dessa equação. Vamos ter muito cuidado com ela. Vamos entender ela. Então, como é o R? O R vai ser N. Esse N aqui, ele é o tamanho da amostra ou o tamanho da população, dependendo da situação. Aqui eu tenho um somatório do produto de x vezes y. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar todos os valores de x por os valores de y e vou somar. Aí menos. E aí eu vou somar os valores de x e multiplicar pela soma dos valores de y. Então, veja aqui. Eu já tenho três somatórios. Eu tenho um somatório do produto de x e y. Eu tenho um somatório só de x e eu tenho um somatório só de y. Aí continua. Dividido, né, pela raiz quadrada de quem? De n, novamente, vezes o somatório de x ao quadrado. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar cada valor de x, elevar ao quadrado, cada um, e depois fazer a soma. Aí, menos. Olha aqui. Aqui eu vou somar os valores de x. O resultado eu vou elevar ao quadrado. Cuidado com isso. Aqui eu vou elevar ao quadrado e depois somar. Aqui eu vou somar para depois elevar ao quadrado. A mesma coisa que eu faço com a variável x, eu vou fazer com a variável y. Vai ser a raiz quadrada de n vezes o somatório de quem? De y ao quadrado. Então, eu vou pegar cada valor de y e elevar ao quadrado e depois somar, menos. Eu vou somar todos os valores de y e depois elevar ao quadrado. Então, quando eu dividir tudo isso, eu tenho o R, que é o coeficiente de correlação de Pearson. Então, gente, é uma equação longa, né? Dá um pouco de trabalho para resolver. A ideia é organizar, fazer uma tabela dos valores de x, valores de y e ver todos esses somatórios. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo para esclarecer isso. Pronto. Outra coisa, é possível provar que esse R ele sempre vai variar entre menos 1 e 1. Ele nunca pode ser maior do que menos 1 e nem pode ser menor do que 1. Ele sempre vai variar entre menos 1 e 1. Eu não posso encontrar um R menos 2. Eu não posso encontrar um R 1,5. Ele sempre vai variar entre menos 1 e 1. Então, o que é que acontece? Se o R for positivo, a gente vai dizer que a correlação é positiva. Então, se o R for positivo, ela é uma correlação positiva. Se o R for negativo, ela é uma correlação negativa. Se o R for zero, a gente vai dizer que não existe qualquer possibilidade de correlação. Ou seja, ela é nula.
Se o R for 1, a gente diz que é uma correlação positiva perfeita. Na prática, isso nunca vai acontecer. Dificilmente, é bem improvável que o R dê igual a 1. Por isso ela é chamada de perfeita. E se o R for menos 1, ela é uma correlação negativa perfeita. Então tem isso. Se o R for 1, ela é positiva perfeita. E se o R for menos 1, ela é uma correlação negativa perfeita. Mas de todos esses casos que eu citei, sempre vai variar de menos 1 até 1. Não pode passar desse intervalo. Aí a gente vai dizer assim, qual será o grau dessa correlação? Se o R for de 0,70 até 1, a gente vai chamar ela de forte. Então, se for de 0,70 até 1, ela é forte. Se o R for entre 0,40 e 0,60, a gente diz que ela é moderada. Se o R for entre 0,10 e 0,30, ela é fraca. Deixa eu voltar aqui. Seria assim, gente. Seria esse 0,70 era como se fosse 70%. E esse 1 seria a correlação perfeita, seria 100%. Então, se eu encontro R de 70% até 100%, ela é forte. Se eu encontro R de 40% até 60%, ela é moderada. E se for de 10% até 30%, ela é fraca. Então, vai ter o tipo de correlação, positiva ou negativa, e também vai ter o grau de correlação, se é uma correlação forte, se é uma correlação moderada ou se é uma correlação fraca. Vamos ver aqui. Pronto, aquele exemplo da saúde, uma aplicação da saúde. Então, se eu tiver uma tabela onde eu tenho a variável x, que é o peso em quilogramas, e a variável y, que é o comprimento em centímetro, digamos que eu pegue 7 recém-nascidos. Então, vamos ver aqui os cálculos que eu tenho que fazer. Primeiro, na primeira coluna, são os valores de x, ok? O que é que eu posso fazer? Eu posso somar todos os valores de x. Somando todos os valores de x, eu encontro o somatório de x. Então, se eu somar todo mundo aqui, vai dar igual a 24. Beleza. Agora, se eu pegar o comprimento em centímetros, se eu somar todos os valores de y, vai dar 348. Agora, o que é que eu posso fazer? A terceira coluna, eu tenho x ao quadrado. Ou seja, eu vou pegar cada valor de x e elevar ao quadrado. Então, se eu pegar 3,5 elevar ao quadrado, dá 12,5. 3,7 ao quadrado dá 13,69. 3,1 ao quadrado, 9,61. Veja que eu peguei cada valor de x e elevei ao quadrado. Ok? Depois disso, eu somo todo mundo. Então, somando todos os valores ao quadrado, eu encontro 83,52. É o somatório de x ao quadrado. Ok? A mesma coisa eu vou fazer com y. Eu vou pegar cada valor de y e elevar ao quadrado. 51 ao quadrado, 2.601. 49 ao quadrado, 2.401. 48 ao quadrado, 2.304. E assim sucessivamente, ok? Depois, o que é que eu faço? Eu somo todos os valores de y ao quadrado. Fazendo isso, eu encontro 17.320. Ok? Agora eu vou montar a quinta coluna. A quinta coluna é o valor do produto de x e y. O que é que eu faço? Eu pego 3,5, multiplico por 51, não é o produto, né? Dá 178,5. Aí eu pego o segundo valor de x, 3,7, multiplico por 49. Faço isso com cada par de valores. Então, eu faço o produto dos valores. Fazendo a soma de x e y, eu encontro 1.197,4. Ok? Então, resumindo, eu vou ter os valores de x, os valores de y. Eu somo os valores de x, somo os valores de y, pego cada valor de x, elevo ao quadrado, né?
e depois somo esses valores, pego cada valor de y ao quadrado e faço a soma, e depois eu pego o produto de x por y, de cada par, e depois somo. Ok? Então, galera, vai ficar... Pronto, aí eu coloquei aqui a somatória de x, a somatória de y, a somatória de x ao quadrado, a somatória de y ao quadrado e a somatória do produto. Então, aplicando a equação de Pearson, eu vou ter... Aí está a equação de Pearson. O N é 7, porque são 7 valores. Aí o produto, a soma do produto dá 1.197,4. Aí menos, quem é o somatório de x? 24. Quem é o somatório de y? 348. Aí dividido a raiz quadrada, n, que é 7. Agora eu vou fazer o somatório de x ao quadrado. Quem é? 83,52. Menos. Aí o somatório de x, que é 24, né? Elevado ao quadrado. Aí vezes. Aí abre agora a raiz para pegar os valores de y. O n, que é 7. O somatório de y ao quadrado, quem é? 17.320. Menos o somatório de y, que é 348. Aí eu pego, elevo ao quadrado. Então, fazendo essas contas, multiplicando 7 por 1.197,4, eu encontro 8.381,8. 24 vezes 348, eu encontro 8.352. Aí embaixo, eu multiplico aqui 7 vezes 83,52, dá isso aqui, menos 24 ao quadrado dá 576, não é? Aí, raiz, 7 vezes esse valor aqui, 17.320, dá 121.240, menos 348 ao quadrado dá isso daqui, 121.104. Dá muito trabalho, né? Mas vamos lá. Diminuindo aqui na parte de cima, dá 29,8. O que é que eu faço agora na parte de baixo? Eu vou subtrair esses dois valores, 584,64 menos 576, dá 8,64. Agora eu subtraio 121.240 por 121.104, dá 136. Agora, eu repito a parte de cima, aí vou multiplicar essas duas raízes. Eu multiplico 8,64 vezes 136, que dá a raiz de 1.175,04. Agora vai ficar, eu tiro a raiz quadrada disso aqui, de baixo, depois eu divido 29,8 por 1.175,04. Quando eu divido isso daqui, vai dar 0,8693. Isso dá um indício de uma correlação forte, né? Porque quando está entre 0,70 e 1, é uma correlação forte. Como eu coloquei aqui, ó, há uma forte tendência de o comprimento dos recém-nascidos aumentar com o aumento do peso. Na medida que o peso deles aumenta, o comprimento aumenta. O coeficiente me diz isso, que há uma relação forte entre essas duas variáveis. Aí, gente, vocês têm que ter muita calma para fazer esse cálculo. Ele é muito trabalhoso, mas na calma vocês conseguem. Vocês vão fazendo passo por passo, não tentem fazer as contas de uma vez, certo? Pronto. Agora, gente, vai ficar aí uma questão para vocês fazerem. É uma aplicação onde eu tenho o x aqui, ó, eu tenho 5 valores e eu tenho o y. Eu ajudei vocês, eu já dou a soma de x, dou a soma de y, dou o produto de x e y, dou a soma de x ao quadrado e dou também a soma de y ao quadrado. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão jogar no coeficiente de Pearson e calcular o valor de R. Até ele diz assim, ó, a variável x explica a variação de y? Não sabemos. Como é que eu vou saber? Calculando o coeficiente de correlação de Pearson. Aí fica essa atividade para vocês, tá? Agora a gente
pode tirar as dúvidas, sanar as dúvidas na sala de aula, virtual, claro, né? Um abraço para vocês, fiquem com Deus.